Então, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo de sociologia sobre diversidade cultural brasileira, sobre conflitos étnicos, raciais no Brasil, a gente chega agora em um ponto um pouco mais profundo dessa discussão, quando a gente precisa entender um pouco mais sobre a questão afro no Brasil. E essa questão afro, ela precisa ser vista por um contexto histórico e também por um contexto atual, para a gente poder fazer uma boa reflexão, uma boa crítica sobre essa temática no momento. Bom, historicamente, nós temos desde o início do século XX um cientista que se destacou dentro das teorias que explicam a questão racial no Brasil. Foi Gilberto Freire. Gilberto Freire foi o responsável por criar o termo democracia racial brasileira. Então, quando a gente ouve democracia racial, a gente já imagina, nossa, que legal, né? Democracia, ou seja, todas as raças participando do Brasil. Não, nós precisamos ser um pouco mais críticos em relação a essa teoria, a esse termo criado por Gilberto Freire. Gilberto Freire dizia que o Brasil era fruto da miscigenação, que o Brasil era a consequência da mistura de raças entre indígenas, europeus, africanos e os outros povos que vieram para cá ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo dos mais de 500 anos de história do Brasil. E que essa mistura, essa miscigenação de raças teria criado uma harmonia entre as diversas raças que haviam no Brasil. Que essa mistura não tinha gerado conflitos, que essa mistura não teria colocado raças opostas umas às outras. E que o Brasil teria eliminado o preconceito racial, ou seja, eliminado aquela visão negativa que nós temos em relação ao outro, em relação a outra raça. Então, durante muito tempo, se acreditou que o brasileiro conviveria muito bem entre as diversas raças que aqui existem. E aí dá pra gente fazer uma comparação interessante para entender essa questão racial no Brasil e a questão racial nos Estados Unidos. E também isso é um tema de estudo da sociologia, principalmente por parte do brasileiro Horaci Nogueira, que escreve justamente mostrando as diferenças entre a questão racial no Brasil e a questão racial nos Estados Unidos. Vamos lá, como que funciona o racismo nos Estados Unidos? Lá existe um racismo que se chama racismo de origem. Ou seja, se você é um morador ou um nativo norte-americano, você sofre de racismo pelo simples fato de você ter sangue negro nas suas veias, pelo simples fato de você ter origens étnicas negras na sua vida, na sua concepção. Então, nos Estados Unidos, para você sofrer com racismo, basta você ter algum tipo de ligação biológica com a questão racial negra. No Brasil, o preconceito não é de origem. No Brasil, Horaci Nogueira diz que o preconceito é de marca. Ou seja, é motivado pela aparência, é motivado pelo fenótipo. Se você tem características negras, você já sofre com o racismo no Brasil. O tom da sua pele vai ditar o nível da inserção social que você vai ter. O seu cabelo afro vai dizer se você vai ter um emprego de chefia ou não. Você ter nariz achatado, lábios grossos, vai definir até mesmo com quem você vai se relacionar dentro da sociedade brasileira. Então, essa diferença entre o racismo de origem e o racismo de marca é o que faz o racismo ser diferente nos Estados Unidos e no Brasil, segundo Horaci Nogueira e sua teoria sociológica. No Brasil, nós temos que entender que a aceitação do negro ou do mestiço ocorre só se o negro
se adaptar, ou melhor dizendo, se aproximar de características que os brancos possuem e que são para eles determinantes como fatores de inserção social. Então, se o negro consegue ficar rico, se o negro consegue ter diploma universitário, se o negro consegue ter ascensão social, aí ele é aceito na sociedade. Mas se o negro não possui essas características, entre aspas, brancas, o negro não vai conseguir ascensão social e vai sofrer com o racismo, que é o racismo de origem no Brasil. Essa é uma falta de noção sobre como que o ponto da ascensão social difere negros e brancos da sociedade brasileira. Muitas pessoas ignoram que haja o racismo no Brasil porque ignoram os dados que comprovam que a grande maioria da comunidade negra no Brasil não conseguem chegar no mesmo nível social, no mesmo nível intelectual, no mesmo nível político que os brancos, por exemplo, porque eles estão pré-determinados a um racismo que vai dificultar a ascensão social dessa